nesse momento, já utilizando paciência, nos ouve, né? E com certeza terá que usar muita paciência para nos ouvir ainda mais até o final do nosso tempo. Espero que juntos possamos todos refletir, né? Eu acho que toda vez que, pelo menos para mim, quando eu sou convidado a trazer alguma reflexão em cima de uma temática espírita, sempre eu me coloco primeiro como um aprendiz, né? É uma oportunidade que a gente tem de estudar um pouco mais, para que a gente possa ampliar os nossos horizontes. E como todo conteúdo espírita, ele exige de nós um processo que a gente chama de ruminação. É quando nós pegamos a temática, começamos a nos alimentar dela, ingerindo, e depois a gente passa naquele processo, né, que os ruminantes fazem, de trazer aquele bolo para a gente começar então a buscar tirar o máximo de proveito. Sobretudo com o conhecimento espírita, porque ele quebra, né, todos os paradigmas que a gente conhece, sobretudo porque todo o nosso conhecimento ele está sustentado numa estrutura materialista. Então isso já é um grande desafio, porque a gente utilizar do materialismo para compreender algo que é transcendente. E é o que a doutrina espírita faz, porque eu sempre gosto muito do conceito que André Luiz Peixinho sempre trouxe para nós, apresentando-nos a doutrina espírita como uma cosmovisão. Então, assim como nós temos a cosmovisão materialista, que nos assenta toda a existência com base na matéria, nós temos uma cosmovisão espiritualista, ou espírita em especial, que nos coloca diante de um contexto bem diferente. E a gente precisa muito compreender esse processo, porque isso faz toda a diferença na nossa relação com a nossa vida, com a vida dos outros, com tudo, na verdade, né? E isso é a base para a gente compreender a paciência. Então, por que nós temos, às vezes, tanta dificuldade de vivenciar o conhecimento espírita? Porque, na verdade, nós entramos em contato com ele, nós assimilamos os seus conceitos, que na maioria das vezes são simples. No entanto, o processo cognitivo que impõe a compreensão é um processo mais profundo. A gente só pode dizer que compreende algo, e o sentido de compreender é muito interessante, né? Porque compreender é você envolver, trazendo para si. Então, a gente, na verdade, na maioria dos temas que a doutrina espírita traz, contrapondo ao materialismo, a gente, na verdade, não compreendeu ainda. A gente ainda não conseguiu compreender, porque ainda não conseguimos mergulhar tão profundamente nele que isso promova uma transformação na nossa vida. Então, vou citar um exemplo muito simples. Se nós verdadeiramente tivéssemos compreendido a imortalidade, nós não nos comportaríamos mais como mortais. Então, a gente ainda vive muito como mortal. Prova mais recente disso é a pandemia que a gente está vivendo. Poucas pessoas conseguiu ou têm conseguido ver nesse processo de transição planetária uma oportunidade de progresso para nós, espíritos imortais. Porque ainda não conseguimos compreender a imortalidade. Como muitos de nós ainda têm dificuldade de compreender reencarnação, comunicabilidade com outro plano da vida, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, enfim, são diversos temas. E eu espero que a gente consiga provocar bastante, cada um de nós aqui presente, inclusive eu, quanto à paciência, né? Então, o convite está lançado.
se sintam todos desafiados nesse processo. Sobretudo porque, para construirmos o caminho para esse entendimento, é necessário desconstruir alguns conceitos, algumas estruturas que carregamos há muitas e muitas reencarnações, que são sedimentadas, como eu falei inicialmente, numa estrutura paradigmática materialista. Para a gente compreender a dimensão da paciência na visão espírita, a gente tem que fazer um esforço para desconstruir essa estrutura. Então, eu trouxe alguns slides, muito mais para a gente orientar e facilitar um pouco a compreensão, talvez isso seja muito mais mania de professor, né? Então, me perdoem aí se alguns não gostam. Mas, assim, a proposta é apresentar a paciência como uma conquista pessoal. Inicialmente, a Ana Paula me sugeriu um tema envolvendo a paciência. E aí eu falei, Ana Paula, eu gostaria de sugerir uma mudança, porque eu prefiro muito mais trabalhar na perspectiva da paciência como uma conquista pessoal. Porque eu entendo dessa forma, e a doutrina espírita nos apresenta também dessa forma. Se pegarmos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter lá, dentro desse capítulo, um item específico falando da paciência. A gente vai discutir um pouco isso. Então, nesse sentido, eu gostaria de iniciar com uma história. Eu acredito que todos já ouviram falar em Anália Franco, uma enfermeira, né, espírita, que fez um belíssimo trabalho e deixou sua marca, sem dúvida nenhuma. E mesmo depois de retorno ao mundo espiritual, continuou atuando e trabalhando sistematicamente. E dentro da sua biografia é relatada uma história, né, que ela, servindo no hospital, chegou naquela tarde uma senhora muito rica, com um sério problema de saúde. Não é? E era um problema recorrente, porque ela já havia estado nesse hospital várias vezes e, de alguma forma, ela já havia, né, se tornado impaciente quanto a essa situação. Muito ranzinza, reclamava de tudo. Então, imaginemos o quadro. Né? Essa pessoa que chegou para ser tratada no hospital, onde, naquele dia, Anália Franco estava prestando serviço. E ela, muito educadamente, como sempre fazia, e de uma forma muito amorosa, começou os primeiros cuidados e, de imediato, já foi maltratada pela pessoa. Então, ela ofereceu, né, àquela senhora: a senhora gostaria que eu lesse algumas páginas do Evangelho para que possamos criar um clima harmônico e favorável para a sua cura? E simplesmente nesse instante, a mulher cuspiu na cara de Anália Franco, dizendo que ela não era mulher de evangelho. Ela queria, era cura verdadeira. Ela queria remédios. Ela não queria mais sentir dor, ela não queria sentir mais angústia. E Anália Franco enxugou então o rosto e perguntou o que ela gostaria então que ela fizesse por ela. Ela pediu um copo d'água. Anália Franco foi lá, buscou um copo d'água, entregou e foi dando à mulher. A mulher simplesmente disse que a água estava quente, ela queria água gelada e jogou a água em Anália Franco. Ela, com a toalhinha, se enxugou, foi lá, buscou a água gelada para ela, entregou para a mulher deu 2 goles e disse que não queria mais, né? Que a água não estava satisfazendo e nem matando a sede dela. E a Anália Franco então se ofereceu mais uma vez o que poderia fazer. Ela disse: eu quero um chá, preciso me acalmar. E a Anália Franco então foi lá, buscou um chá para aquela senhora, entregou o chá nas mãos, se ofereceu para
ajudar ela a beber o chá, ela não aceitou. Ela simplesmente disse que o chá estava horrível e jogou, né, nos peitos de Anália Franco o chá ainda quente. E Anália Franco não reagiu. Simplesmente se enxugou, pediu desculpa àquela senhora, porque o chá não estava bom. E ela se ofereceu ainda mais para saber se ela gostaria de algo mais. Naquele ponto, já cuidando, acariciando a senhora para poder acomodá-la direito na cama, porque ela já havia reclamado da cama, já havia reclamado dos travesseiros. E diante de tamanha paciência, a senhora parou por alguns instantes e percebeu que o semblante da enfermeira não havia mudado. Ela havia se colocado com tamanho amor para poder servir e cuidar, que aquilo de alguma forma tocou aquela senhora. Então ela disse: por que você não reagiu? Porque eu estou lhe ofendendo desde o momento que eu cheguei aqui, desde o momento que você ofereceu falar do Evangelho de Jesus. Então a Anália Franco disse com todo carinho, né, eu estou aqui para servir. O meu trabalho é servir. E eu aprendi a servir com Jesus. Então, aquilo que me serve e que me ensina, eu gosto sempre de passar para as pessoas. E a senhora, então, resolveu, já era um final de tarde, naquela tarde, aceitar as mensagens do Evangelho oferecida por Anália Franco, diante do exemplo que ela recebeu. Porque ela mesma disse, se diante de tantas ofensas você consegue ter paciência baseado nesse Evangelho, esse Evangelho deve ensinar algo de bom. Então, por favor, leia para mim algumas mensagens. E como ela sempre fazia com os seus pacientes, ela sempre trazia uma mensagem, uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, na certeza de que aquilo, de alguma forma, ajudava aquelas pessoas. Então, esse é o exemplo que a gente tem de paciência. Quando nós conquistaremos esse processo? Né? Quando nós estaremos plenamente possuidores dessa virtude? Então, nesse sentido, a gente vai encontrar diversas referências no Evangelho que nos traz esse entendimento dessa paciência que muitas vezes a gente equivocadamente, né, entende como uma, um processo que você adquire, né, como se fosse uma aquisição no sentido de que, não, está ali, eu posso adquirir aquilo, né, sem compreender que se trata de um caminho. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, Jesus já faz referência a esse princípio do que ele compreende como paciência, porque ele garante que os mansos, dentro das bem-aventuranças, é quem herdarão a terra. E tem um comentário belíssimo no Evangelho, né, acerca dessa passagem. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 19, também diz que é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz que feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Em Mateus, capítulo 6, versículo 34, tem uma outra passagem muito bela que diz que não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, no capítulo 9, eu apenas fiz um recorte daquilo que nos interessa, que será a nossa abordagem para falarmos da paciência, que é muito interessante, porque lá nessa passagem ele vai apresentar, né, a paciência como uma caridade, como parte, né, do processo de caridade. E ele diz assim, sede pacientes,
A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, nesse ponto aqui, eu acho que cabe a gente fazer algumas reflexões, né? Talvez mais profundas, mais interessantes. Eu gostaria de chamar a atenção muito e tentar fazer algumas correlações com a história também de Anália Franco, né? Compreendendo que a paciência, dentro do princípio caritativo, ou dentro dos princípios que sustentam a caridade, é uma lei. Lembrem que a caridade está dentro de uma das leis fundamentais, né, que nos é apresentada dentro do Livro dos Espíritos, também é apresentado no Evangelho pela doutrina espírita, né, que a lei é uma lei só. É a lei de justiça, amor e caridade. Ela é apresentada dessa forma. Por que será que não foi apresentado separado? Né? Porque não tem como separar. Amor, justiça e caridade é a mesma coisa, no sentido da sua consecução. Então não tem como você amar sem ser justo e sem praticar caridade. Não tem como você praticar caridade sem amar e sem aplicar justiça. Não tem como aplicar justiça sem amar e sem ser caridoso. Então é uma lei que se funde em 3 elementos para formar uma lei só. E quando a gente fala das leis divinas ou naturais, nós estamos falando de algo que é inexorável. Então eu sempre faço referência disso quando eu falo das leis, porque eu demorei a entender isso. Então, quando a gente solta um objeto, e esse objeto cai dentro das condições normais, né, do nosso planeta, não tem como mudar isso, porque isso está dentro do princípio que rege os corpos no nosso planeta. Existe uma lei. Então, eu querendo, eu gostando ou não, né, se eu pular de um prédio, eu vou cair. Então, porque existe uma lei. Todas as leis divinas ou naturais, elas obedecem também a esse mesmo princípio. Então, quando a gente fala de lei de justiça, amor e caridade, é porque é um princípio que não tem como a gente ir de encontro. Portanto, todos nós estamos submetidos a ela. Né? E se eu a compreendo e tenho consciência do processo, eu passo a atuar e utilizar a força dessa lei em meu favor. Então, quando o homem compreendeu o princípio da lei da gravidade e passou a utilizar isso em favor dele, quantas coisas ele conseguiu construir? Então, partimos também desse mesmo princípio. E, nesse sentido, é muito importante, né, que a gente compreenda a caridade, então, por esse processo. Né? Mas aí a gente pega alguns conceitos, que eu acho que é bem interessante. Né? E a gente vai tentar aprofundar um pouco isso agora, para que a gente possa avançar um pouquinho. Então, pegando essa ideia do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos trazer alguns conceitos. Inicialmente, conceitos que nos fazem entender a paciência. Então, nos dicionários comuns, a gente diz que paciência é a qualidade do que é paciente. Né? Virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades. Resignação, capacidade de persistir numa atividade difícil, perseverança, calma para esperar o que tarda. Então, avaliemos a história que eu contei de Anália Franco para que a gente possa ter sempre essa referência, né? Porque talvez alguns possam dizer, não, mas ela foi, não, aquilo não é paciência, né? Aquilo é impossível, né? Aquilo é ser muito conivente com o mal do outro. Está muito dentro dessa ideia, né? E aí a gente
a gente pode se perguntar, né? E o impaciente? Quem é o impaciente? É quem não segue esse caminho. É quem não consegue adquirir essa qualidade ou essa virtude. Então, repare que a paciência nos é apresentada como uma virtude. Mas aí, dentro das estruturas que a gente conhece na psicologia, por exemplo, né, a gente vai pegar um conceito de uma psicóloga chamada Ana Sofia Costa, e ela traz interessante, né, algumas coisas para a gente pensar. Ela diz que a paciência é a capacidade de se manter equilibrado emocionalmente, de não perder a calma ao longo do tempo. É a capacidade de suportar dificuldades. Por isso que está vinculado à resignação. É saber esperar para alcançar o que quer. De saber ouvir com calma, saber libertar-se da ansiedade. Então, a gente vai ver que a gente tem muitas pessoas impacientes, né? Inclusive nós, porque nós muitas vezes temos dificuldade de entender esse tempo das coisas, que na verdade é o tempo de Deus, é o tempo estabelecido para o transcurso natural das coisas. Nós não sabemos lidar muito com isso. Então, por isso que geralmente nós caímos no campo da impaciência. E aí, Emmanuel, no livro Consolador, tem essa pergunta, a questão 254 do livro Consolador, que ele diz: o que é paciência? E como adquiri-la? A verdadeira paciência, responde ele, é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Olha que conceito interessante, né? Então, repare que, mais uma vez, a paciência nos é apresentada não como algo que nos é aplicado ou que nós buscamos. Não, é aquilo que nós exteriorizamos, né, diante de toda a vivência de amor que a gente tem a si mesmo, para que a gente possa doá-la a outro. E não é através de palavras, é através do exemplo. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Olha que interessante. Emmanuel nos traz agora a compreensão da paciência como tolerância esclarecida. E a gente conquista isso através de um processo de iluminação espiritual, né, do nosso íntimo. Então, e ele continua, né, e para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam a de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Eu sei que aqui só tem espírito evoluído, então essas coisas não acontecem conosco, né? Porque nós não somos acompanhados por essas coisas, né? De, por exemplo, abandonarmos o esforço próprio, esperando que as outras pessoas resolvam as nossas questões, de adotarmos a indiferença, principalmente quando vemos, né, o outro em sofrimento, de nos queixarmos das forças exteriores, reclamar da vida, de Deus. Eu acredito também a gente não faz isso. E finalizando na resposta, ele diz assim: para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, que essa conquista da paciência, necessitamos começar pela disciplina
disciplina de nós mesmos. Disciplina. Eu preciso encontrar um caminho de disciplina para que eu conquiste a paciência. E pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes de sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza. Nós temos uma natureza espiritual própria, né? Mas o hábito, que Emmanuel inclusive nos apresenta como o curso de um rio, né? Se nós não soubermos canalizar pela vontade, né, o nosso rumo, a gente acaba criando um canal, né, por diversas experiências reencarnatórias, que o rio vai seguir sempre esse curso. São os hábitos. E esse hábito, ele faz a nossa segunda natureza, formando uma personalidade que sempre vai entrar em conflito com a nossa personalidade primeira, que é a nossa condição espiritual. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Então, assim, o texto de Emmanuel é muito claro nesse sentido, né? Eu acredito que está bem evidente. Fica o convite para que a gente possa meditar mais profundamente, porque eu até pensei, esse texto por si só já dá para fazer um seminário, né? Mas a gente resolveu trazer mais elementos para que fique provocações. E aí Emmanuel nos traz dizendo, entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não vai ser, por exemplo, assistindo uma palestra exclusivamente, ou tomando um passe, né? Por isso que eu a caracterizo como uma conquista pessoal, porque a paciência, ela requer um planejamento estratégico na nossa condição de espírito reencarnante, para que a gente possa consolidar suas bases na nossa vida, como diz Emmanuel. Eu preciso ter muita clareza de onde eu quero chegar para desenvolver a paciência em mim. Porque ela está no íntimo da nossa alma, como diz Emmanuel, né? Então, se ela está no íntimo da nossa alma, como eu faço com que esse germe, essa semente, ela possa ser trabalhada para ser plantada no terreno da minha consciência e poder se transformar numa árvore e produzir frutos? É essa a ideia, é um processo de construção. E eu preciso ter consciência desse processo, porque não vai acontecer inconscientemente. Claro que Deus estabelece determinadas estratégias na nossa vida para que provoque esse processo. É quando nos aparece a dor, os desafios, né, que, de alguma forma, provocam a nossa reação nesse processo. Mas, na maioria das vezes, quando nós enfrentamos a dor, os desafios, dificuldades, nós nos rebelamos contra Deus por conta dos rios de hábitos, né, ou dos hábitos adquiridos nas encarnações anteriores, que nós criamos dentro dessa condição. Porque a nossa percepção da vida ainda é material. Como eu falei no início, quando eu fiz a introdução. Então, repare que é um processo bem complexo, mas que está na base da disciplina. E eu preciso exercitar isso, né, cotidianamente. Eu preciso ter muita clareza desse processo que está sendo desenvolvido na minha vida, né? Porque senão eu vou ser trabalhado, né, ao sabor do vento. Isso é muito ruim, né? É importante que a gente seja o dinamizador desse processo,
Porque, como diz aí a mensagem, o que a gente já viu, é que esse processo é resultado de uma construção pessoal. Não é isso? Muito bem. Então, diante disso, a gente complementa um pouco mais. Eu disse a Ana Paula que a gente trabalharia até uns 45 minutos, para que a gente sobrasse um tempo aí para um bate-papo e uma ampliação das discussões. Considerando então aqui mais alguns elementos, deixa eu só dar continuidade aqui. Então a gente tem, ampliando um pouco os horizontes, né? A gente vai trazer agora alguns elementos que nos faz entender de forma mais profunda essa ideia da paciência. Então, a paciência é essa qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. E é bem provável que nós tenhamos muitos aborrecimentos. O que seria um aborrecimento? É algo, de alguma forma, que vai de encontro às nossas expectativas. Então, se estamos reencarnados na Terra, nós estamos numa escola de aborrecimento. Não consiste em apagar em nós qualquer sensação, em nos tornar indiferentes, inertes, mas em procurar, além dos horizontes do presente, e aí entra toda a ideia que a gente falou aqui, né, que o Espiritismo nos traz, porque a gente está discutindo paciência numa perspectiva de uma cosmovisão espírita. Então eu preciso considerar a imortalidade, eu preciso considerar a intervenção entre os dois planos da vida, eu preciso considerar todos esses aspectos que a cosmovisão espírita nos traz, né, que transcende exclusivamente essa vida. As consolações que nos fazem considerar fúteis e secundárias as tribulações da vida material. Então aí é um trabalho interessante, que é como nós estamos lidando com esses aborrecimentos, com essas tribulações. Eu estou olhando sob que perspectiva? Né? Elas são resultantes de quê? O que isso quer me ensinar? Se eu tenho consciência desse processo, eu estou iniciando ou buscando um caminho para o desenvolvimento da paciência. Então a paciência conduz à benevolência. Como espelhos, as almas nos devolvem um reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia atrai a simpatia e a indiferença engendra o amargor. Isso aí quem está nos trazendo, gente, é Leon Denis. Então, no livro Depois da Morte, ele faz uma abordagem muito interessante, né, trazendo reflexão sobre a paciência. Mostrando, mais uma vez, reforçando o que a gente está trazendo na perspectiva de que a paciência ela é um processo que está vinculado a todas as estruturas do desenvolvimento espiritual, porque ela está dentro de um princípio, de uma lei, que é a lei de caridade. Lembra que a Jeta já fiz essa palestra aqui falando que a caridade ela se sustenta em 3 pilares, né? Ela está fundamentada na benevolência, na indulgência e no perdão. Então a paciência conduz à benevolência. E na mensagem anterior ela está vinculada também ao perdão, porque ela nos ensina a suportar com calma os aborrecimentos, qualquer que sejam. Entendem? Daí a sua relevância. E existe uma diferença em ter paciência e ser paciente. E a gente até ouve comumente, né, a pessoa falar, mas eu perdi minha paciência. Bom, lembrar que a paciência é uma virtude. Virtude você não perde, né? Talvez a compreensão esteja nessa estrutura. A diferença entre ter paciência e ser paciente está no fato de que ser paciente, é uma qualidade. Enquanto que aquela que é ter paciência é a virtude a ser conquistada que provavelmente engendrará muito trabalho e esforço durante um tempo mais ou menos longo, variando de uma pessoa para outra. E aí é interessante porque se a gente não trabalhar para ser paciente, que é o ser dotado da paciência, a gente pode ser paciente de outra maneira. E a maneira que a gente às vezes encontra para ser paciente é no hospital.
no hospital a gente também é chamado de paciente. Significa que a gente adoeceu, né? Então, nesse sentido, a gente tem alguns reflexos da impaciência. Quando é que nós adoecemos no processo da paciência, né? Quando nós não conseguimos lograr essa virtude nem fortalecê-la em nós. Nós descambamos para o processo da impaciência, que é o caminho contrário, né? E aí a gente tem alguns reflexos. Eu vou pontuar rapidamente, né, que são os reflexos físicos, os reflexos perispirituais e os reflexos espirituais. Quando nós não sintonizamos com a estrutura do desenvolvimento da paciência em nós seremos impacientes. E ser impaciente é um grande problema, porque nos causa reflexo direto no corpo, né? Isso a gente já viu. Então, geralmente, a pessoa impaciente ela tem tendência a ser ansiosa. Então, a ansiedade vai ser muito patente e com reflexo direto até no próprio funcionamento do organismo, né? Na questão da circulação, com problemas cardíacos, na respiração, em uma série de órgãos que sofrem diretamente a ação da impaciência, né? Seja pela vasoconstrição, pela dilatação. Quando você sente raiva, né? Seu rosto enrubrece, exatamente por conta de um reflexo do seu corpo direto, por passar por esse processo. Então, fisicamente, é muito claro a gente perceber a nossa impaciência, né? Perispiritualmente, a gente estudando a doutrina espírita, a gente vai ver que essa estrutura do nosso ser, que é o perispírito, ele está vinculado diretamente ao campo fluídico, né, criado por nós, espírito. Então, se os nossos pensamentos eles não são coordenados num ritmo adequado, nós vamos criar uma psicosfera, um ambiente fluídico extremamente desfavorável. Isso vai descompensar os centros de força, fazendo com que haja congestionamento e, depois desse processo, repercussões diretas no corpo físico, principalmente nos órgãos vinculados a esse centro de força, que a gente trabalha no espiritismo, né, basicamente com 7, que é o centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. Então, esses centros de forças, eles funcionam como, né, circuitos inteiramente interligados. Se por uma ação constante, repetida da impaciência, vai desorganizar completamente essas estruturas. E a gente vai ter danos perispirituais complicadíssimos, que vai repercutir no corpo físico. E espirituais, porque a impaciência, criando essa estrutura fluídica, nos faz sintonizar com as mentes que também estão nessa condição. Então é reação em cadeia que faz atrair para nós os espíritos que estão nesses conflitos, né? E aí a lei de atração é muito clara nesse processo. Então, só para a gente ter uma noção, né, geral do quanto que a falta de paciência, na falta de desenvolver isso em nós, o quanto que isso impacta na nossa vida, né? Seja enquanto espírito encarnado ou até mesmo no mundo espiritual. E aí a gente tem um caminho para conquistar a paciência, né? Que é dividido em 3 passos: o autoconhecimento, o exercício pessoal e a atenção no lar. Por que eu escolhi isso, né? Baseado nos estudos, principalmente de Emmanuel, Joana de Ângeles, que traz também um pouco essa ideia. Porque não tem como você desenvolver a paciência se você não se conhece. E eu não estou falando do autoconhecimento de forma rasa e superficial, não. Eu estou falando do autoconhecimento como um processo psíquico e espiritual profundo. Vou citar 2 exemplos disso, bem práticos. Uma situação de um espírito encarnado e numa situação de um espírito desencarnado, que nós encontramos na literatura, né? Então, por exemplo, a gente poderia pegar muito claro o processo de autoconhecimento, o Paulo de Tarso.
Se nós conhecemos a história de Paulo de Tarso, né, contado aí no livro principalmente de Paulo e Estevão, Psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, a gente vai ver o quanto que esse espírito se transformou. Observando a trajetória de Paulo, desde quando era Saulo, com toda a sua força, né, de espírito convicto das suas certezas, a gente sabe o quanto que esse espírito se transformou. Né? Por quê? Porque ele passou por uma série de situações que o levou a reinventar ou recriar sua vida. E esse processo foi um processo de autoconhecimento, em que a culminância se deu nas portas de Damasco. Né? Mas não foi só ali. Foi todo um processo lento e gradativo, mas acima de tudo teve um momento que ele falou, não, agora eu preciso fazer uma escolha. E ele fez isso. Ele precisou fazer uma escolha. Todos nós, se realmente queremos nos conhecer, vai ter um momento que a gente vai ter que definir, ó, agora eu vou ter que fazer uma escolha. E essa escolha geralmente vai de encontro a tudo que a gente vivia, porque a nossa vida está pautada na estrutura materialista. Isso aconteceu com Paulo. Eu poderia citar outros exemplos, mas talvez o mais característico é Paulo de Tarso. Um outro exemplo que a gente pode pegar aqui da literatura espírita, enquanto espírito, a gente vai ver na obra Entre o Céu e a Terra, Entre a Terra e o Céu, né, que é um livro belíssimo que fala da prece. E tem um caso ali que o livro se baseia, né, toda a história é pautada a partir de uma oração de uma criança, de uma filha que orava para sua mãe que estava desencarnada, achando que a mãe queria ajudá-la, no entanto a mãe era a criadora de todo o problema ali dela. E o livro vai narrar toda essa história de Odila e Eveline, né? Odila era a mãe, Eveline era a criança que fazia prece. E repare que Odila vai passar por todo um processo de espírito vingativo, perseguidor no mundo espiritual, quando ela passa a avaliar-se, a autoanalisar-se, a entender sua natureza espiritual e promover sua transformação. Claro que teve um auxílio fantástico, né? Aí dos espíritos de Clarencio, de Irmã Clara, mas é um exemplo fabuloso que está dentro da literatura e teria outros também, mas eu quero citar só apenas esses dois no sentido de entender que autoconhecimento não é simplesmente você seguir uma receita, é você mudar os seus propósitos, compreender aquilo que eu falei no início, que eu vou sempre puxar como base, né? Entendendo que nós estamos num processo de aprendizado e, portanto, precisamos compreender o que é autoconhecimento. Né? E a outra questão que a gente traz aí como elemento é o exercício pessoal, no sentido de que eu preciso começar a exercitar a disciplina na minha vida, nas menores coisas. Né? E um caminho muito interessante é a introspecção. Essa introspecção pode ser conseguida de várias maneiras. Né? A mais utilizada e talvez a mais, não sei se seria mais fácil, mas pelo menos eu entendo como tem surtido muito efeito para mim, que é a meditação. Né? É você disciplinar a sua atenção, disciplinar a sua concentração. É você focar a sua mente em algo. E isso é muito bacana quando você começa a exercitar. Exercitando, você vai fortalecer a sua disciplina, fortalecer a atenção e, portanto, você vai ter mais controle da sua mente. Então, esse é um caminho que, sem dúvida nenhuma, é muito importante para que a gente possa conquistar os passos aí da paciência. E, por fim, a atenção no lar. Independente da constituição familiar que você pertence, né, o lar, não tenhamos dúvida, é esse celeiro, ou como diz Emmanuel, né, na belíssima mensagem, é o cadinho redentor das almas perdidas. Esse cadinho redentor é o que permite que nós nos trabalhemos, não importa se é uma família pequena, grande, né, mas é o espaço reencarnatório que nós temos para exercitar a paciência. Porque se a gente pedir a paciência como se fosse algo externo que viesse nos abastecer, repare que toda vez que a gente pede a Deus, né, ao nosso Pai, paciência, Ele vai nos mandar uma situação para que a gente possa exercitá-la. Porque a paciência é essa conquista pessoal. Né? Então, nesse sentido,
dentro do lar a gente tem todos os elementos, todas as ferramentas para poder exercitar essa paciência no dia a dia, nas mínimas coisas, né? E com certeza a partir daí a gente chega nesse processo. Bom, em linhas gerais é isso. Eu vou deixar um espaço no final para a gente encerrar com um poema belíssimo, né? E abro espaço agora na Paula, né? A Vera, que se quiser conduzir, alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum complemento, discordar de alguma coisa, o espaço está aberto. Vera, abre seu áudio, por favor. É muito bom. Tudo que você falou, na verdade, são coisas que no lar, na convivência diária com as pessoas do nosso relacionamento, é um teste diário, né, para o nosso aprendizado.